Carla Teixeira. Carlinha, historiadora. Carla, seja bem-vinda. Como vai? Quanto tempo, né? Agora Pois está é, livre, Andréia. Boa noite, tragada para a Andréia. educação, né? E querida comunidade, muito tempo, né? Afogada na tese, mas agora livre, finalmente. Isso que importa. Carla, mas olha, Yes. enfim, a gente tem que trazer tantas questões, mas vamos discutir um pouquinho, entender aqui essa geopolítica da América do Sul, uma pressão tremenda, né, para cima do Lula, desde lá atrás. Estou trazendo isso para a gente já falar sobre a Venezuela. E lá atrás, no primeiro reconhecimento da eleição, uma pressão, porque a pressão não era nem com relação à Venezuela, a pressão maior era com relação a como o governo brasileiro iria ou não reagir ao resultado da eleição. E agora a coisa só aumentou, né? Então, era a relação à eleição, depois foi o pedido ali da verificação do processo eleitoral, e agora a questão dos BRICS. O que a gente percebe é que tem ali um olhar do Ocidente para, de alguma maneira, criar uma tensão e aí sim um desequilíbrio na América do Sul. Como é que você vê isso, Carla? É por aí? Na verdade, é possível perceber que o governo Lula parece muito pressionado pelo imperialismo estadunidense. Eu acho que isso ajuda a entender um pouco essas ações do governo, que muitas vezes acabam por tornar um tanto periclitante essa relação com os outros países da América Latina, né? E isso eu acho que vai ficando claro em vários aspectos, né? Tanto em relação à questão da entrada da Venezuela nos BRICS, partindo desde a situação da eleição na Venezuela, em que o Brasil entrou numa. Acho que entrou numa perspectiva de exigir atas de votação, o que é muito problemático, né? Porque questionamento do resultado eleitoral nós tivemos aqui no Brasil. Não me lembro da Venezuela exigir coisas para reconhecer a vitória do presidente Lula, né? Então, eu acho isso muito preocupante e mostra o quanto o governo Lula parece acossado, Andréia. A gente não, assim, é porque essas informações não vêm a público, isso é importante, né? Mas a gente talvez não consiga ter a dimensão da pressão que existe na América Latina para que o Brasil não se descole totalmente dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Isso é importante, né? Há uma tentação aí, eu diria, constante para que o governo Lula se mantenha ali equilibrando-se, o que é uma característica, né? Eu fiquei pensando muito no Getúlio Vargas esses dias atrás, Andréia, porque o Getúlio, durante a Segunda Guerra Mundial, ele também ficou com um pé em cada canoa, né? Ficou lá negociando arma da Alemanha, enquanto negociava com o presidente Roosevelt o capital para a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, eu acho que é uma situação muito delicada, assim. E isso gera um desgaste muito grande para o governo Lula, porque é fato que toda a mídia contra o governo do presidente Maduro, né? Nós temos várias figuras, inclusive de esquerda, que chamam Maduro de ditador, o que eu acho que é uma concepção muito equivocada, porque a Venezuela tem muitas eleições, eles têm eleições periódicas, regulares, né? Um forte apoio popular e militar, isso é importante, porque senão o governo da Venezuela não se sustentaria. E está claro que essa situação ela parte de uma pressão dos Estados Unidos. Agora, é uma coisa impressionante, né, Andréia? A maneira como a situação ela muda. Não sei se vocês se lembram, Andréia e comunidade, quando os Estados Unidos foram praticamente expulsos lá da região que a gente chama de Oriente Médio, eles voltaram a fazer negócios com a Venezuela, interessados na grandiosa reserva de petróleo que eles têm. E eu acho que não dá para a gente analisar a situação da Venezuela sem considerar a riqueza natural que ela dispõe e também o fato de que há um interesse enorme dos Estados Unidos em relação a isso, né? Inclusive, é importante dizer, a Venezuela tem uma autonomia em relação às suas riquezas naturais que o Brasil não tem, né? Desde o golpe de 2016, por exemplo, o Brasil perdeu a prerrogativa de explorar os poços do pré-sal, que foram leiloados pelo governo ilegítimo do Michel Temer,
e desde então a gente não tem mais essa prerrogativa. O Petrobras perdeu, né, a prerrogativa de exploração desses poços. E agora está essa novela da margem equatorial, que é uma novela total, né, e que eu acho que retrata muito bem o quanto o Brasil fica acossado. Porque a pressão para não explorar a reserva equatorial não é uma mera pressão pensando na crise climática, porque se os países do Ocidente estão preocupados com a crise climática, eles deveriam resolver os seus próprios problemas de emissão de carbono, né? Está claro que isso é uma tentativa de não permitir que o Brasil se desenvolva e seja um país energeticamente autônomo. Não, com certeza. E antes da gente entrar nessa questão da margem equatorial, Carla, vamos continuar um pouquinho para a gente entender a pressão em torno do Lula e do governo por parte da imprensa tradicional, porque a imprensa tradicional ela lida, né, ela não fala presidente Maduro, ela fala ditador Maduro, mas não fala em nada de uma ditadura na Arábia Saudita, que está lá também no BRICS. Quer dizer, então, são dois pesos, são duas medidas mesmo, né? O ponto central é invisibilizar qualquer tipo de relação democrática que tenha na Venezuela, continuar, né, essa tensão e o pânico. O pano de fundo a gente sabe que é o petróleo, né, como você mesmo disse, e esse interesse acaba realmente sendo e recaindo aqui por conta agora da margem equatorial. Mas eu queria, só para a gente entender, como é que você vê, porque pegou muito mal, e isso pode nos custar 2026. Quando a gente pede ata, é um problema. Quando, de alguma forma, o governo tenta interferir no papel e na possibilidade da Venezuela participar dos BRICS, você traz também ali uma aprovação, meio que indireta, mas sim, de toda a sanção que a Venezuela recebe e vai continuar a receber. Eu acho que é importante a gente entender isso, porque isso pode custar e ser um grande problema para a gente para 2026, você não acha? Na verdade, a gente precisa compreender o seguinte: a grande mídia não gosta do Lula. Então, ele, falando bem ou falando mal da Venezuela, isso não muda a opinião e a propaganda que a grande mídia faz contra o governo. Isso está claro, né? Basta você ler os jornais que você percebe o quanto os problemas eles são explorados no sentido de desgastar o governo Lula. Estou pensando aqui nos jornais da grande imprensa, né? Os jornais empresariais, familiares, que estão aí há décadas, de alguma maneira, formando a opinião pública no Brasil, que é uma opinião sionista, anti-Venezuela, anti-Cuba, anti-Nicarágua e assim por diante, né? É muito difícil, Andréia, olhar o governo Lula nessa situação, porque eu não me lembro, não sei se foi o Genuíno, o Walter Pomar, que eu estava ouvindo falar esses dias. Alguém mencionou isso, que parece que o governo Lula chegou ao seu limite de inflexão à esquerda, ou seja, agora é só a direita. E eu vi agora que o 247 publicou uma matéria há pouco falando que a regulamentação da reforma tributária não incluiu a taxação das grandes fortunas, que era uma promessa de campanha do presidente Lula. Ou seja, fala-se em corte de gastos, né? E aí você percebe que essa pressão imperialista, ela está muito presente mesmo. Não é só no caso da Venezuela. A Venezuela é um aspecto. Se a gente pega essa alta do dólar ontem, por que houve essa alta do dólar? Porque o governo falou que ia cortar gastos, mas não disse mas não deu uma data para anunciar quando faria isso. E eu vejo uma relação dessas duas coisas, porque isso tem a ver com o avanço da agenda neoliberal, com o avanço da situação do Brasil como um país subordinado aos interesses dos Estados Unidos. E por que é tão importante, né, que o Brasil seja subordinado aos Estados Unidos para os Estados Unidos? Porque o Brasil é o maior país da América Latina. Então, a gente tem uma enorme influência sobre os demais países do continente. E isso é desde a década de 60. O Márcio escreveu assim, o Lula vai à direita ou ao centro, mas se o Lula está à esquerda, ele vai ao centro, ele vai para a direita, entendeu, Márcio? É nesse sentido, ele está indo para a direita. E o próprio Zé Dirceu já reconheceu isso, né? Ele deu uma entrevista recentemente, acho que para a Mônica Bergman, que ele falou, nós montamos um governo de centro-direita, foi o que deu para fazer. Só que é um problema, porque a gente está vivendo um fenômeno em que a população, ela ascende, né? Ela aceita
os valores da direita, assim, muito por questões, vamos pensar assim, o livro do Gessé de Souza, Pobre de Direita, ele fala um tanto sobre isso, né? Esse fenômeno do sujeito que é pobre, que tem a sua condição de subalternidade, e o governo não faz a disputa. O governo não fala, olha, você é pobre, a gente não consegue fazer investimento público porque os juros estão 12% e o orçamento fica capturado pela dívida pública. E o Brasil não consegue fazer investimento público. É por isso que você tem que, quando você fica doente, você tem que pagar um médico. É por isso que se você quer colocar o seu filho numa escola regular, você precisa pagar. E isso tudo não entra no debate público, Andréia. Não se fala sobre isso. O que o governo faz? Vamos cortar gastos para acalmar o mercado, apaziguar os ânimos e seguir com a política conciliadora que causa muitos prejuízos ao avanço da esquerda. E esse caso da Venezuela, eu acho que ele é muito sintomático, porque isso aí é mel para a grande imprensa. Quando o governo Lula entra num estado beligerante com a Venezuela, não beligerante, né, porque não chega a ser isso, mas em algum desacordo diplomático, um mal-estar, o presidente da Venezuela veio a público, né, falar que o presidente Lula deveria se manifestar sobre isso, sobre o veto da Venezuela, da entrada da Venezuela no BRICS. Enfim, isso eu acho que enaltece muito aqueles que querem que o Brasil esteja subordinado e não seja um país autônomo, porque a Venezuela é um país autônomo. A Venezuela, ela não está à mercê do imperialismo como o Brasil está. E isso está claro, né, Andréia? E aí as pessoas ficam, o Maduro está não sei quantos anos no poder. Gente, Angela Merkel foi presidente por quanto tempo? Eu nunca ouvi falar que a Alemanha era uma ditadura ou que a Angela Merkel era uma ditadura. Então, são argumentos muito ruins. A gente está vivendo a falência da democracia liberal e a esquerda, ao invés de proporcionar um debate, fazer a disputa cultural na sociedade, se colocou no papel de defender as instituições liberais que nem os próprios liberais defendem, porque eles aderem à extrema-direita em momentos de crise para sobreviver. Isso é a história desde a ascensão do nazifascismo no pós-guerra, né? Perfeito, perfeito. Fechado, Simvaldo? É isso aí, a gente tá certíssimo. Valeu aqui a sua resposta. É uma questão aqui no chat, mas, Carla, voltando aqui ao nosso tema, e é esse o ponto, porque acabou a eleição, o que a imprensa tradicional colocou? Olha, quem venceu as eleições foi o centro, que sempre existiu, que sempre estava aí, sempre estará. O problema são os polos. A esquerda como um polarizador, né? E, obviamente, quem é o contraponto? O bolsonarismo, no caso, o Bolsonaro. E isso é uma forma também de criar toda uma relação que vai de encontro com o que você acabou de colocar e o que a gente tem colocado aqui, que é emparedar o governo. Porque ir à direita não é necessariamente ir contra as políticas públicas do governo. Não é ir contra, não é a lógica e eles fazem essa campanha contra realmente os gastos, porque vê que investimento é um gasto. Mas para além disso, é travar e aí sim criar e criar uma imagem de que o governo Lula, nesse momento, não tem mais condições de lidar com essa política de coalizão, ou uma política de que, de qualquer forma, você vai precisar da direita para, em algum momento, ter votações, e a partir daí fazer esse jogo que a gente tem visto até agora mesmo, por conta da sucessão na Câmara. Carla, o jogo continua, 2026 já começou e está tudo ligado. Quer dizer, a questão externa a gente já sabe que é esse perrengue na América Latina. A questão interna agora é criar ali um ambiente de desconforto a qualquer ação do governo, né? Sim, Andréia. E, na verdade, essa aliança com o Centrão na Câmara, se ela viesse acompanhada de uma disputa cultural na sociedade, ela teria outros contornos. Importante dizer isso. Claro que o governo não tem maioria no Congresso Nacional, mas o Lula teve 60 milhões de votos. Onde estão as 60 milhões de pessoas que poderiam contribuir para o avanço das políticas que o governo encampa? Por que essas pessoas não estão mobilizadas? Aí vai dizer, não cabe ao governo mobilizar. O Bolsonaro mobilizava todo dia. Por que o Lula não pode fazer isso? Aí falar, porque o Lula não é o Bolsonaro. Mas a diferença é o modo de mobilizar, né? O Bolsonaro mobilizava através do ódio,
da intolerância, da violência, de palavras ofensivas contra jornalistas, contra mulheres, contra professores, contra cientistas. E se eu ficar falando aqui, a gente vai até amanhã. O Lula tem outras formas de fazer isso, tem uma enorme capacidade de mobilização, uma retórica assim que deixa qualquer pessoa no chinelo. Nós sabemos disso, né? Agora, não dá para a gente também ficar dizendo a situação é desfavorável. Se a situação é desfavorável, nós temos de pensar em táticas para melhorar essa situação. O que não dá é para ficar refém disso, deixar de fazer disputa. Esse bate-boca que aconteceu durante a semana aí entre o Padilha e a Glaze, por conta do desempenho eleitoral. Esse desempenho eleitoral, ele é o retrato da captura do orçamento pelo Centrão, que não começou no governo Lula, gente. Isso começou no governo Bolsonaro. O Lula herdou isso, ainda tentou articular com o Supremo uma forma, né, de diminuir os efeitos dessa prática e não conseguiu. Nós temos aí, os governadores foram os grandes vencedores dessas eleições. Tarcísio elegeu o seu prefeito de capital, Caiado elegeu o seu prefeito de capital, Ratinho Júnior elegeu o seu prefeito de capital. Então, tudo isso eu acho que vai mostrando como que a falta da disputa política, a desmobilização do governo em torno da agenda do próprio governo. Veja, André, a pessoa mais à esquerda do governo é o Lula. Você não vê os ministros do governo defender as políticas do governo. E se eu for citar aqui, vamos pegar só os quadros do PT no governo. O Camilo Santana, o Fernando Haddad. Fernando Haddad vem na imprensa falar de cortar gastos. A Faria Lima adora ele. Outro dia eu vi lá um banqueiro elogiando ele no jornal. Legal. E o trabalhador? Né? É que trabalhador não faz lobby, né? Trabalhador não tem recurso para fazer encontro, reunir empresários e juízes para fazer o seu lobby defender seus interesses. Isso é muito preocupante, entendeu? A impressão que dá é que nem os ministros do governo estão empenhados em tocar a agenda que o governo lançou para ser eleito. Essa é a impressão que dá, sabe? Isso é muito preocupante. Não só pela eleição de 2026, Andréia, porque em 2026, se tudo der certo, o Lula será candidato e, a seguir como está, será reeleito, né? A questão é 2030. Esse é o problema. Quem que estará lá, né? Como que será essa sucessão posteriormente, sem que haja uma disputa na sociedade? Não adianta a gente ficar discutindo pronome neutro se a gente deixa as pessoas passando fome, entendeu? Não dá para a gente falar em democracia quando tem mãe perdendo filho porque a polícia entra na comunidade e mete tiro. Não dá, entende? Precisa ter uma solidariedade social, uma presença junto à população. Aí você veja, é porque é muita indignação, eu fico muito indignada. Veja, a campanha do Boulos em São Paulo. Boulos passou a vida inteira defendendo uma agenda, aí chega na eleição, desdiz tudo que defendeu a vida inteira, fazendo um aceno ao centro. Só que tem uma coisa, entendeu? Quem é da direita não... contrário, a questão da Venezuela. Chamou Maduro de ditador. Chamou Maduro de ditador, ou seja, é mel, né? Mel para a grande imprensa. Olha só, me aceitem. Só que há uma questão. E veja a Maria do Rosário lá em Porto Alegre. Porto Alegre afundou, gente. Está até hoje com vários problemas estruturais. E a prefeitura não resolve nada. Aí a Maria do Rosário vai lá e vota contra a saidinha. Até o Castelo Branco era a favor da saidinha, a Maria do Rosário era contra. Sabe quem que foi assim? Perdeu a eleição acachapantemente? O Freixo. O Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Tem um fenômeno, né? O pessoal está frechando. Eles estão dando um de Freixo. E isso é um problema, porque faz um aceno ao centro que não comove, que não dá credibilidade. Por quê? Quando teve o apagão em São Paulo, o Boulos, ao invés de fazer uma disputa em torno da questão da privatização, que é o que a agenda da direita em São Paulo, ele ficou tentando responsabilizar o prefeito por conta de poda de árvore. Só que isso soa agressivo, não resolve o problema. É preciso fazer uma disputa que seja mais clara, um debate que seja mais aberto, para que a população entenda, sabe? Qual que é o problema? O problema foi privatizar uma empresa pública para uma empresa internacional que tem como objetivo apenas distribuir lucros aos acionistas e não fez nenhum investimento na infraestrutura da energia da cidade.
Essa é a disputa. A disputa é, nós vamos reestatizar a empresa, porque quando era Eletropaulo não tinha apagão. Esse é o discurso. E é a mesma coisa, a Vale. Veja, a Vale, quantas barragens da Vale estouraram antes da privatização? Nenhuma. Entende, André? É essa disputa que a gente tem que fazer. E é essa disputa que não se faz. Por quê? Porque o governo quer ficar bem com a burguesia. O governo quer o apoio da centro-direita. E aí não entra nessa disputa para não se indispor. Carla, vamos entender um pouco, porque é isso. Esses acenos não são suficientes. Porque, no final das contas, esse centrão que diz que não é mais... Porque aí tem também o seguinte... Há quem diga que é o centrão, há quem diga que é a direitona. Então, assim, tem surgido ali outras interpretações para tentar entender o que ficou do bolsonarismo. Uma coisa a gente sabe que ficou. Eles votam com a extrema-direita. Como é que você vê essa direita porque é isso, uma parte dela está no governo, mas não está lá para conseguir, obviamente que está lá para conseguir ali cargos, enfim, né, todo aquele processo, mas está lá também para limitar o governo. Tebet está fazendo esse papel. Não é? Como é que você vê isso? Na verdade, essa direita que está no governo é a direita que foi engolida pelo bolsonarismo, né? Eu até escrevi um texto sobre isso à época, engolida pelo bolsonarismo, direita liberal beija a mão do Lula, alguma coisa assim, porque eles não tinham saída. O Geraldo Alckmin, ele era um cadáver político. Qual que foi a votação da Simone Tebet para a presidência da República? Inexpressivo, entende? Por que a presença deles é importante? Porque não deixa a extrema-direita ter coesão com a direita para assumir o poder. É isso. A contradição é deles, nesse caso, não é nossa. Eles que vieram para nós. Mas qual que é a questão? Aí começa o cerco, né, André? Igual você falou. Aí começa o cerco. Aí começa a pressão pela adoção de medidas neoliberais, esse arcabouço fiscal aí, que fica o tempo todo sendo questionado, à direita e à esquerda. Fico muito preocupada com isso, na verdade, porque a impressão que dá não, é o que é, né? É que a conta vai sempre para a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora não tem condição de fazer lobby. E em não sendo mobilizada pelos partidos políticos, e aqui eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem uma grande responsabilidade, acaba-se ficando à mercê dessas disputas políticas encampadas pela burguesia. É muito preocupante isso, Andréia, porque é uma questão de hegemonia mesmo. A esquerda, ela não tem qualquer possibilidade de disputa dentro da sociedade. Isso é muito difícil, porque quando se trata dos direitos da classe trabalhadora, quem defende esses direitos são os partidos de esquerda, né? Os políticos de esquerda. Então, a dificuldade de diálogo, eu acho que diz respeito, primeiro, a um excesso de academicismo, né? Enfim, grupos reunidos em salas e resolvendo questões de interesse da nação de maneira fechada, privada, sem uma participação aberta. Veja, Andréia, o governo fez a regulamentação dos motoristas de aplicativo e eu tenho um instituto de pesquisa que eu chamo de Data Carla. E toda vez que eu ando de Uber, eu nunca ouvi um motorista de Uber falar bem dessa reforma. E aí eu fico me perguntando, por quê? Porque o governo não ouviu, o governo não conseguiu chegar na base para ouvir essas pessoas. Há uma dificuldade de fazer isso, sabe? E eu vejo que, nesse sentido, há uma preocupação muito grande e talvez não sei, é que o Lula ele não é uma figura disruptiva, né? Ele não é uma figura, como que eu vou dizer, do confronto. O Lula é do diálogo, o Lula é do consenso, entendeu? O Lula ele é muito bom em fazer isso, o que é uma característica positiva, né? Não vou nem criticar isso. A questão é que há pessoas e há pessoas. Se o presidente não pode fazer esse enfrentamento, caberia aos ministros. Se os ministros não podem fazer esse enfrentamento, caberia aos parlamentares. Se os parlamentares não podem, caberia aos integrantes do partido. Cadê a militância? O PT despejou milhões de reais na campanha do Boulos para ter o mesmo desempenho eleitoral de 2020, Andréia.
Isso, André, eu acho que isso é atestado de que está dando errado. A gente precisa dar um cavalo de pau aí e mudar a direção. Perfeito, Carla. Carla, vou trazer aqui o pessoal também, o nosso pessoal que está aqui, agradecendo a todas as pessoas, pedindo para votar. Por favor, quem não votou ainda, votar no Prêmio Best. Está correndo aqui. Depois eu vou colocar daqui a pouco aqui no chat. Já coloquei mais cedo, então se vocês voltarem, vocês vão achar. A Ananda falou que minha voz estava baixa. Ananda, eu vou falar mais alto, então. Tem hora que eu, né? Eu não sei se é o meu microfone ou se eu estou falando um pouco baixo. Muito bem. O professor Agostinho Soares fez uma questão aqui. Ele falou: e a formação política foi esquecida? Não? Né? Essa é uma boa. Esse é um ponto importante, né, André? A formação política. E quando a gente pensa na formação política, aonde que a gente pode ter essa formação política? Caberia aos partidos, né? Fico pensando, e se o PT investisse milhões de reais em promover a solidariedade social junto às comunidades das grandes cidades, sabe? Colocasse a militância lá dentro, estabelecesse espaços de troca, cultura, lazer, entende? Isso é tão potente, André, é tão potente, sabe? Isso as igrejas evangélicas fazem, e fazem muito bem. Então, aí, hegemonizando a opinião da sociedade. O professor Gessé de Souza, ele falou uma coisa que é preocupante. Ele falou assim, a gente está caminhando para se tornar um evangelistão, ou seja, um país que é guiado por uma doutrina religiosa. E isso tem a ver com os valores das pessoas. As pessoas, elas aceitam esses valores como valores que as distinguem, né? Valores que as colocam num lugar de superioridade. Isso é... Veja, pessoas que são o tempo todo subalternizadas pelo sistema econômico, ou seja, que vivem penduradas todo mês, que trabalham de manhã para comer à noite, que chegam no final do mês sem nenhum dinheiro, andam em ônibus lotados, têm que enfrentar fila nos hospitais, escolas sucateadas. Essas pessoas, elas estão ali numa situação muito vulnerável. Então, quando elas encontram algo que as distingue, ou seja, que as coloca num lugar de superioridade, ainda que seja uma superioridade moral, esse é o argumento do livro do Gessé, né? Isso é muito sedutor. Isso é muito sedutor. Você viu um vídeo que rolou esses dias? Eu comentei agora há pouco com o pessoal aqui no chat, que é um menino que ele tem uma barraca, ele é um vendedor ambulante, e ele fala assim, não, votei no cara, tudo bem, agora eu vou perder meu lugar de trabalho, mas eu não votei no PT. É essa questão moral que ainda está rolando na cabeça, nos corações e mentes. A igreja evangélica, um dia desse eu estava assistindo, mudando de canal, aí parei na Record, tentando entender qual era o programa. Porque o que me tocou foi assim, e aquele da prosperidade lá dos ricos, sabe? Como a reunião dos ricos, tem um nome que agora não sei o certo. Eu era CLT, mas, Carla, sem brincadeira, parecia que a pessoa falava assim, eu era um drogado, mas eu me livrei entendeu? Das drogas. Só tirou as drogas e colocou CLT no lugar. Mas eu ouvi muitas pessoas falando isso, Andréia, porque realmente... e o Lula já está atento a isso, né? Ele falou que nem todo mundo quer trabalhar com carteira assinada, porque isso é um fenômeno do empreendedorismo, né? Do empreendedor de si. Você é um motorista de Uber, que você paga 30% de cada corrida, direto na conta, sem choro. Se você bater o carro, o problema é seu, a manutenção do carro é problema seu. Se você não trabalhar, você não ganha. Se você se machucar, o problema é seu. Mas a pessoa acha que é melhor do que ser CLT, isso é uma visão dela, né? Eu escutei um senhor me falando uma vez, dizendo assim, olha, eu prefiro trabalhar de Uber, porque pelo menos aqui, quando eu preciso parar para ir ao banheiro, eu posso fazer isso, na linha de produção eu não podia. Então, isso é um argumento muito plausível, né? E eu não acho que a gente tem o direito de desmerecer esse argumento, né? É claro que cada pessoa, ela sabe das suas dificuldades. Eu acho que a grande questão aí é conseguir traduzir para a população por que as condições de vida se deterioraram tanto na última década. Acho que esse é o ponto. Porque outro dia eu estava analisando, Andréia, se a gente fosse pegar o valor do salário mínimo em 2010 e convertido em dólar, com o valor do salário mínimo hoje convertido em dólar, o valor do salário mínimo de 2010 era
$100 mais alto. Em 2010, ou seja, o poder de compra em 2010 era muito maior. Mas isso é uma conta, né? Você tem que fazer uma conta para entender isso. Mas você consegue perceber pelo consumo o que era possível acessar e o que não é possível acessar hoje. Como é fazer um financiamento hoje, como era fazer um financiamento em 2010. Né? Só que não existe esse debate na sociedade. A única pessoa que fala sobre isso é o presidente Lula. Você já viu o Haddad questionar a atuação do Banco Central? Eu nunca ouvi. Assim, muito. E aí dizem, mas o Haddad não pode questionar porque é ele quem conversa. Tá bom, ele não pode questionar. Mas é isso. Ele perde a oportunidade de polarizar. De dar um recado, sim, né? Exatamente. E aí, outro dia, eu vi uma foto, ontem, né, que eu acho que o Haddad foi conversar com o Lula, a equipe da Fazenda, né, e tava lá, eu vi uma foto super do Gabriel Galípolo super sorridente, eu pensei, deve estar sorrindo mesmo, né, vai ser presidente do Banco Central, e agora o juros do Galípolo subir vai ser diferente dos juros do Roberto Campos Neto subir. Porque a verdade é que está fadado a isso, o governo está refém desse Banco Central, o governo está refém e não consegue fazer disputa política na sociedade, não consegue abrir o debate. E é uma coisa que parece muito simples, a gente fala aqui, né? Mas uma coisa sou eu, Carla, quem sou eu, né, falar isso? Outra coisa é o presidente Lula ou o ministro do governo dizer, olha, a gente tem o orçamento público sequestrado, nós não conseguimos fechar, o arcabouço ele não fecha, porque a gente tem desoneração de 500 bilhões para empresas que não devolvem nenhuma contrapartida para a sociedade. E aí querem tirar da aposentadoria, economiza aí 20 bilhões, 25 bilhões. E, cara, vou só colocar aqui um ponto. Teve uma questão aqui para você, porque quando tem essa crítica, ela é contundente. O Marcelo Silva colocou aqui. Carla, Lula tem a maioria no Congresso, Lula faz o que pode, e aí ele fala, não seja teórico intransigente. Eu só puxei isso. Eu já respondi essa pergunta. Mas é para além disso. Porque, por exemplo, o Lula não consegue taxar os super ricos. Então, até que ponto essa aliança também com a Frente Ampla ajuda em alguma coisa? Exatamente. Na verdade, ela ajuda a direita, tá claro, né, nas eleições municipais. No que diz respeito às políticas públicas, ao que vai manter o poder, o Lula no poder, eles estão minando de cima a baixo. Ou seja, é o projeto dele todo. Não é à toa que quem apareceu em Londres, falando sobre o governo, vampirão. Desculpa, gente, Temer, entendeu? E disse que o governo não tem projeto. Exato. Pois é que o dele tinha, né? É que o dele era um projeto de destruição do que estava feito. É muito mais fácil você conseguir destruir do que construir, né? Monta um quebra-cabeça de 1000 peças e desmonta ele, que você vai ver a diferença de tempo entre uma coisa e outra. Eu acho que a mobilização ela é muito importante. A presença, né, de integrantes do governo, de integrantes dos partidos junto da população, isso faz muita diferença. A gente tem no governo vários integrantes de partidos da base do governo no Congresso que não entregam nada, Andréia. Não entregam nada. Em votações importantes, eles se voltam contra o governo. Veja o caso do marco temporal, o que foi aquilo, entende? Agora, essa situação da anistia, tudo isso eu acho que vai revelando a maneira como o governo fica refém da institucionalidade, não consegue ver saída na política popular, ou seja, chamar a população para participar dos debates. O povo não é ignorante, gente. Não é porque as pessoas elas não tiveram acesso a uma educação de qualidade que elas não conseguem pensar. Enfim, o trabalhador que acorda cedo e anda no ônibus lotado, ele entende o quanto ele sente na pele aquela situação. O problema é que ele não sabe por quê. Aí ele culpa o diabo, aí ele culpa comunista, aí ele culpa gay, viado, culpa a ideologia de gênero e assim por diante, porque não há uma responsabilidade. Por quê? Porque não está claro para a população o quanto o avanço da agenda neoliberal é nociva, não só para a democracia, mas para o bem-estar das pessoas, para o bem-estar da coletividade. O neoliberalismo ele é antirrepublicano porque ele é anti o bem comum. Então, isso não está claro, Andréia.
você perguntar para as pessoas, elas não vão nem entender o que é neoliberalismo, porque esse debate não existe na sociedade, e é disso que eu estou falando. Abrir o debate. Eu vi uma entrevista muito boa aqui no 247, há alguns dias atrás, falando, logo depois da posse da Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, falando sobre o López Obrador, que ele elegeu ela com uma votação muito expressiva, a partir de uma ampla mobilização da sociedade. O quanto o López Obrador ele estava empenhado numa política interna mobilizadora, claro, com muitas questões, né? O narcotráfico lá no México é muito proeminente, o Estado tem uma dificuldade de oferecer segurança pública, mas houve uma mobilização, houve um debate aberto à sociedade, né? O Lula, quando ele fala, ele pauta o noticiário, o problema é quando ele não fala, e aí quem fala é a mídia, criticando o governo, sem que haja resposta, sem que haja um retorno à altura. E eu vou dizer uma coisa, é claro que o Congresso é importante, mas quem teve 60 milhões de votos, a única pessoa que teve 60 milhões de votos na história republicana do Brasil foi o Lula, você goste disso ou não. E isso é muito poder, gente. Por que o Bolsonaro ele não está preso diante de tantos crimes que ele cometeu? Porque ele teve 58 milhões de votos. Simples. É isso. É isso. É um poder político, né? E aí a gente tem essa disputa aí na direita, pensando na sucessão, né, do Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro ele nunca mais vai ter os direitos políticos dele nos próximos 8 anos, porque não interessa para a direita. Você acha que o Tarcísio quer que o Bolsonaro recupere os direitos políticos dele? Você acha que o Caiado quer que... Ou você acha que o Lula quer que... Então, não, gente... Mas foi um grande teste, inclusive, para a direita compreender como que ela poderia, a partir daí, seguir em frente. Gente, olha só, eu acho que aqui é importante, a Cris Vale está fazendo aqui uma crítica, a gente está fazendo uma discussão, não é uma discussão rasa, Cris, a gente está tentando fazer uma análise pós-eleição, o que isso significa para o governo, para o PT, como a direita, a imprensa tradicional tem agido e colocado o PT sempre ali contra a parede, e o quanto isso pode custar em 2026 no eleitorado. Eu acho que é esse o ponto. Não é uma crítica pela crítica, muito pelo contrário, é tentar compreender, nesse momento pós-eleição, o que pode ser feito. Não é? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não é uma crítica irresponsável. Nesse momento, é uma análise até um pouco de caco de historiador, né, Carla? E tem uma coisa, né? Eu acho que a intenção aqui não é puxar o saco do governo. Eu votei no Lula e provavelmente votarei nele de novo em 2026. Fiz campanha para ele, provavelmente farei de novo. Mas eu acho que se não é feita uma crítica à esquerda, a direita está fazendo crítica de noite, noite e dia. Entendeu? E é uma disputa, a gente tem que disputar. E amarrando o governo. Exatamente, exatamente. E tem uma questão importante, né? Congressista também é eleito, gente. E congressista quer ser reeleito. Todo congressista, né, que tem a intenção de permanecer, ele quer ser reeleito, ele precisa de votos. Então, e o eleitor que vota no Lula também vota para deputado, também vota para senador. É dessa pressão que eu estou falando. Fala-se muito das manifestações de 2013, né? Principalmente a esquerda, que estava a reboque daquilo. Mas eu não sei se você se lembra, Andréia, eu ainda era um pouco mais jovem, mas eu me lembro que em 2013, quando teve aquelas grandes manifestações, o Congresso Nacional aprovou um monte de medidas num curto espaço de tempo. Você lembra disso, Andréia? Eu até fiquei espantada, falei, olha só, o Congresso Nacional começou a trabalhar. Por quê? Porque havia um receio do que aquilo poderia significar, né? Alguém escreveu aí que o Lula tem medo de perder o controle. Não sei exatamente se é isso, sabe? Eu acho que é realmente uma característica de como Lula faz a política. Ele é um cara que, desde quando ele era sindicalista, ele nunca foi um comunista, ele nunca foi um revolucionário, ele nunca foi um radical, ele sempre foi um cara do diálogo, um cara do consenso, né? Essa é uma característica do presidente Lula. Claro que eu gostaria que ele estivesse mais à esquerda, mas isso é o que eu gostaria, né? Eu acho que é importante a gente perceber que cabe também ao partido político aí uma responsabilidade importante, né? De mobilização. Essa sucessão do PT vai ser muito importante, Andréia. Eu acho Agora,
Carla, que eu acho que é o fundamental, porque o Lula, ele lida também com essa coisa, né, com essa relação de forças. Ele é esse conciliador, aqui o Luiz Antônio do Amaral falou, olha, Lula é um conciliador, e é um conciliador, mas ele também precisa do movimento, ele também precisa do povo. Eu acho que falta a gente entender que sem luta não há mudança. Exato. Né? O Paulo Henrique Amorim, Andréia, quando ele ainda era vivo, né, ele faz uma falta danada. Ele fez acho que foi em 2014 ou 2015, ele escreveu um texto curto, assim, em que ele falava sobre a ascensão da classe média e a despolitização da sociedade. Que ele dizia assim, a classe média, grupos, né, da sociedade ascenderam a classe média sem nenhuma luta. Foi tipo um presente do governo para você. Então não havia uma compreensão de que foram medidas do governo que permitiram uma ascensão social. Então, o carro foi Deus quem deu, a casa foi Deus quem deu. E as políticas públicas, então, ficam em segundo plano. Tudo isso, eu acho que mostra a maneira como há uma dificuldade de debate aberto na sociedade. O Lula, quando ele fala dos juros altos, né, eu acho que é preciso explicar melhor, e todo dia, quais são as consequências dos juros altos, porque isso impacta em financiamentos, isso impacta no valor da dívida pública, isso impacta no orçamento, porque o dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação, construção de escolas, rodovias e assim por diante, vai para pagar a dívida pública. Por que não se fala numa auditoria da dívida pública, já que a questão fiscal é tão importante? Ninguém fala sobre isso, Andréia. Então é muito difícil. E aí a gente tem também a pressão do imperialismo, né? Que é muito forte, que a gente aqui não tem noção do que isso deve significar em termos de diplomacia do Brasil. E, Carla, eles querem Boric pela América Latina inteira. É isso que eles querem. Né? O jogo é esse. E aí é nessa hora que o Lula, né, tem que fazer aí tem que, né, mudar, né, uma percepção e uma análise importante, e mais do que isso, né, uma relação ali, por exemplo, com a Venezuela, que vai ficar abaladíssima. E isso vai ser, de mais uma vez, um problema para 2026. Né? Eu lembro que quando a gente falava, poxa, pedir ata, quando a gente está questionando um governo que queria ata, é um problema. São eleições diferentes? Não, não, né? Esse que é o ponto. Exato. Eu quero ver se lá nos Estados Unidos, depois que sair o resultado eleitoral, se o Brasil vai pedir as atas também. Não, e outra, e se Trump vence? Como é que fica? Pois é, André. Essa é uma grande questão, né? O Lula está dizendo que, se Deus quiser, a Kamala vai ser eleita. Vamos ver, né? Nessa hora tem que jogar na mão de Deus mesmo. Mas isso mostra uma dificuldade de lidar com essas contradições, com essas disputas, né, que existem no mundo hoje. E assim, né, a situação do Brasil é uma situação muito difícil. O mundo está passando pela revolução tecnológica da inteligência artificial. O Brasil está a reboque disso, né? Nós não temos autonomia tecnológica, nós não temos autonomia energética, né? Quiçá autonomia tecnológica. Então, assim, é uma situação de muita subalternidade dentro da geopolítica mundial, sabe, Andréia? E isso o Brasil é muito grande para ser um país assim. O Brasil é um país muito grande, com muitas riquezas para ser um país assim. Só que sem a disputa na sociedade, se você for perguntar para as pessoas, Andréia, olha, você prefere que o petróleo seja explorado pela Petrobras, cujos recursos serão revertidos em saúde e educação, ou você prefere que seja privatizada e todo o dinheiro enviado para acionistas internacionais? Pergunta para as pessoas simples da periferia o que elas acham, as que votaram no Bolsonaro. Eu tenho certeza. Eu estou falando isso porque eu já fiz essa questão muitas vezes para as pessoas de direita e é um senso comum, entendeu, André? É claro que eu prefiro, todo mundo vai preferir isso. Claro que há aqueles que têm uma mentalidade, né, neoliberal,
baseado na livre iniciativa, que acham que é preciso investir, que é legítimo ganhar dinheiro a juros sem trabalhar e assim por diante. Mas isso tem a ver com uma disputa cultural na sociedade. É preciso que haja uma solidariedade social mais proeminente, é isso que eu quero dizer. Se os partidos políticos fizessem o que as igrejas evangélicas fazem, haveria uma disputa mais equiparativa, sabe? Equiparável. Mas do jeito que está muito desigual. A nossa situação só não é pior, Andréia, porque a direita está rachada. É só por isso. A hora que a direita encontrar a coesão, aí a gente vai amargar talvez uma década ou duas, sabe? Que foi o que aconteceu em 64, né? Em 64, a direita encontrou uma coesão e se manteve no poder até a eleição do Lula. Foram 30 anos. 30? Quase 30, né? Porque o Lula entrou em 2003. Quase 30. Então, você veja isso, né? Essa situação, o quanto isso é problemático. E a gente sabe, né, Carla, que é um governo, como você mesmo disse, né? Ganhamos apertado, porque tinha todo um processo que fez com que toda essa relação entre direita e esquerda, extrema-direita e esquerda, né, porque não tem esse polo da centro, né, da extrema-esquerda, acabou gerando ali um 2022 extremamente apertado, no resultado eleitoral extremamente polarizado, mas que teve uma opção, e está aí, o resultado é esse. Por outro lado, esse golpe nos mostrou o quanto o golpe de 2016 obteve resultado. A gente vive ainda um golpe continuado, a gente vive a consequência do golpe. Acho que a consequência principal do golpe contra Dilma é o teto de gastos, que essa tal dessa responsabilidade fiscal, né, que só existe para a esquerda, né, Andréia? Perfeito, né? O Bolsonaro não teve responsabilidade fiscal nenhuma e ninguém cobrou ele disso. É aí que está o cinismo dessa discussão, a perda de tempo dessa discussão, porque é uma grande perda de tempo. A gente devia estar aqui discutindo inteligência artificial, como que o Brasil vai entrar na nova revolução industrial, como que a gente vai fazer a transição energética para se livrar da emissão de carbono. Essa é a discussão que a gente deveria estar fazendo. E não discutir responsabilidade fiscal. Isso é uma discussão anacrônica que diz respeito só à tentativa de manter o Brasil como um país inexpressivo dentro da geopolítica mundial e da economia internacional. Esse é o ponto. Só que não há esse debate aberto, entende? Porque não há presença. Aí fica essa coisa, né, do tipo, o governo abraça pronome neutro. Olha, eu não tenho nada contra pronome neutro. Quem quer usar pronome neutro, que usa pronome neutro. Mas é fato que isso não agrega. A gente tem que fazer a luta de classes. A gente tem que ter o recorte de raça e gênero, porque, claro, a gente é capaz de fazer revolução socialista e o patriarcado continuar aí, porque o patriarcado é uma instituição milenar. Só que uma coisa precisa necessariamente dialogar com a outra. As pessoas precisam entender por que elas vivem apertadas no ônibus, por que elas chegam no posto e não tem médico. Não é só uma questão de que o governo não quer fazer. É importante que deixe claro para a população, olha, há uma ação que impede o governo de fazer investimentos, nós não conseguimos fazer melhorias, os poços de petróleo do pré-sal foram vendidos e nós não pudemos, né, explorar, que seria uma enorme fonte de recursos para o país, mas não há essa explicação. Andréia, nenhuma medida tomada pelo golpe de 2016 foi desfeita. As privatizações não foram desfeitas, entende? E eu acho que aí está um grande problema, porque se houvesse uma grande campanha, o petróleo é nosso, como houve na década de 50 lá, quando foi fundada a Petrobras, você acha que não seria possível desfazer juridicamente isso? Até porque a justiça, gente, ela é determinada pela política. O julgamento do Lula está aí para isso. O julgamento, essa inelegibilidade do Bolsonaro está aí para isso. Ou alguém aqui vai dizer que o Bolsonaro não tinha feito por ser inelegível antes de tentar a reeleição? O Bolsonaro deu milhares de motivos para perder os seus direitos políticos antes mesmo de ser presidente da República. Entende? E nada aconteceu. Então, assim, quando você fica nessa discussão rasa, tipo, governo diz que vai cortar gastos, aí o dólar aumenta porque a Faria Lima quer uma data.
sabe? Não avança, Andréia, não avança, os juros vai continuar alto, quem está passando fome vai continuar passando fome, e o pobre vai continuar culpando o PT por conta da sua miséria, porque é isso que ele vê na televisão, é isso que ele escuta na igreja, e você não tem nenhuma voz que contraponha isso, esse é o ponto. Agora, eu fico pensando nisso, né? Algumas pessoas ficam aqui, enfim, talvez tendo uma visão tanto acadêmica, mas eu entendo a importância de você estar engajado politicamente, de você mobilizar a população. E isso é fundamental, e não há como escapar disso, né? Eu acho que o governo Lula perde uma oportunidade enorme de conseguir estabelecer um diálogo e avançar no sentido de aprofundar a democracia no nosso país. Veja, os militares tentaram o golpe. Eu estou falando os militares, gente, porque foi todo o alto comando. Vamos parar de ser hipócrita. Todo mundo estava ali sabendo. Os que não agiram ativamente foram omissos. E a omissão também é crime diante de uma situação de ilegalidade, sabe? E não aconteceu nada. O governo fala de cortar gastos, acabar com o seguro-desemprego, mudar as regras do seguro-desemprego. Por que não fala de diminuir as regalias que os militares têm? Por que não fala em acabar com os altos salários do judiciário? E agora, gente, eu travei ou a Carla travou? Vocês podem me avisar aqui, por favor? Falou de militar, a Carlinha travou. Agora vocês falam para mim, por favor. Eu acho que foi ela, eu vou até tirar aqui a imagem dela, vocês me dão uma resposta aqui no chat. Vamos ver se ela consegue voltar. De qualquer forma, foi a Carla, né, Conceição? Obrigada. Pois é, eu vou procurar aqui, viu, Olivia? Me manda o nome, mais fácil. Me manda o nome que eu corto. O Pedro pediu o recorte da fala da Carla, pode deixar que a gente vai, vou mandar um recado aqui. Tomara que ela consiga voltar para a gente poder fechar, né, o nosso Boa Noite 247. Carla, a internet aqui está fazendo... Ela realmente travou e caiu. Vamos ver se ela consegue voltar. De qualquer maneira, gente, eu mais uma vez vou pedir para vocês o voto para o IBEST. Por favor, votar no Brasil 247 no Prêmio IBEST. Deixa eu pegar aqui e colocar para vocês no nosso chat. É muito importante essa votação, lembrando que é uma imprensa independente, é uma imprensa que faz a partir, inclusive, né, desse contato com vocês. Vamos ver se ela consegue. Aê, Carla! Termina de falar, querida. Ah, muita indignação, acho que estão me sabotando, viu, Andréia? Tive até que mudar de aparelho aqui. Então, e eu estava dizendo, né, sobre as questões dos cortes de gasto, que não se fala sobre o que realmente importa, né, que são os grupos da sociedade que se beneficiam da miséria de milhões, e isso deveria estar mais claro, na minha opinião, isso deveria estar mais evidente, isso deveria estar no debate público. E a gente não pode esperar que a grande mídia coloque isso no debate público, né, Andréia? E a gente aqui coloca isso, mas é importante falar do alcance. E seria bom se houvesse pessoas influentes do governo, ministros do governo, né, que pudessem abrir esse diálogo. Eu acho que há uma dificuldade de fazer isso, e o governo paga o preço. O governo paga o preço de não conseguir avançar na sua política, de não conseguir avançar nas pautas que levaram à eleição, e de ficar, então, de alguma maneira, em dívida, né, com a sociedade, o que gera uma enorme, como que eu diria, uma desilusão, um desencantamento. Eu acho que isso aí, não pode falar em cortar grana do juiz, que caia mesmo, Cláudia. Estão me sabotando. Ou dos militares também, né? Não pode falar mal de militar nesse país. Exatamente. Carla, olha, bom, todo mundo pedindo aqui muito mais vezes a Carla. A Carla agora está dando aula à noite, então por isso que está um pouco difícil. Dando aula é ótimo, né? Porque eu ouvia muito isso. Professora, além de dar aula, você trabalha? Trabalho dando aula, viu, gente? Não é dando aula. Então, ela está trabalhando à noite muito, mas conseguiu aqui, a gente está conseguindo, de alguma forma, agendar sempre que ela consegue. Já pediram para você ir no Caso das Manas. A gente tem que agendar isso aí. Fechado. Carla, eu vou deixar aqui para você se despedir. Concordo com você. Um beijo, lê depois os comentários e até a próxima. É contigo. Eu agradeço, André. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite e vamos conversar mais. Eu estou à disposição para contribuir com o debate, porque eu acho que isso é parte também da disputa que a gente precisa fazer na sociedade.
Abração em você, abração em toda a comunidade, fiquem bem e até a próxima. Muito bem, Carla, beijo para você e até a próxima. E olha, quem pediu foi o Luiz. Luiz, a gente vai trazer assim, a gente vai levar a Carla no Casa das Manas. Carla, beijo para você. Vamos para lá? 22 horas começando? Até logo e até amanhã. Beijão, gente.